Olá meninas, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2020. Hoje nós estamos no nosso segundo dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é o poder do sangue de Jesus, o poder do sangue do Cordeiro. Para quem não me conhece, para quem entrou no grupo agora, meu nome é Rose e eu estou aqui compartilhando esses devocionais para que a gente seja edificado, para que a gente seja firmado em Cristo Jesus, para que a gente viva uma vida plena em nome de Jesus. Então hoje eu vou estar falando da Páscoa, tanto da Páscoa judaica quanto da Páscoa cristã. E o texto-chave está em Êxodo capítulo 12. O contexto da história, irmãs, o povo de Israel estava no Egito por 400 anos, sendo escravizado, né? E Deus disse para Moisés, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Deus disse: eu ouvi o clamor daquele povo, Moisés. Desce até eles, porque eu vou descer para julgar os deuses do Egito, porque no mundo espiritual, irmãs, é o que escraviza o homem, né? São os poderes das trevas, que usa também homens para escravizar outros homens. Não está sendo diferente, né, irmãs, na nossa nação brasileira, não está sendo diferente no mundo, no que estamos vivendo. E é interessante que tudo isso que está acontecendo, essa pandemia que está acontecendo, que parou o mundo, parou as nações, né, que está fazendo todos nós refletir em algumas coisas, ela vem acontecendo antes da Páscoa. E eu já tinha esse devocional, eu cheguei a compartilhar ele um pouquinho, um pedacinho dele no grupo das mulheres da minha igreja, porque quando começou tudo isso, a única coisa que eu tinha no meu coração é o poder do sangue de Jesus. Somente o poder do sangue de Jesus vai nos livrar desta praga, desta maldição, desse mal. Mas para isso nós precisamos entender o poder do sangue. Nós precisamos entender como usa o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele não pode ser só um chavão, né? O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me livra. Ele tem que ser realmente entendido e eficaz e saber usar o poder do sangue. E é isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Hoje começa literalmente a Páscoa dos judeus. Esse devocional já estava previsto para entrar na caminhada, mas eu imaginei que ele seria feito no domingo. Eu gosto de comentar essas coisas com vocês, irmãs, porque nós estamos aqui há 3 anos, né, as mulheres que estão comigo, e são detalhes que é importante, faz parte da nossa história da caminhada de oração, vocês entenderem que Deus é que move os devocionais. Então, para mim, esse devocional estava lá para o domingo, e eu nem me lembrava que a Páscoa dos judeus começa hoje. Então, vamos lá. Êxodo capítulo 12, eu vou ler alguns versículos. Deus estava para mandar ali a última praga. Foram 10 pragas, Deus estava para mandar a última praga. A última praga seria terrível, porque tocaria nos primogênitos, tocaria nos filhos, tocaria em vidas, né? Antes ele estava tocando no rio, nas pestes de animais, insetos, mas agora não, agora vai tocar em vidas. Então isso é muito sério e Deus precisava ensinar uma grande proteção ali para o povo. E aí Deus começa dizendo para Moisés dizer para o povo assim, no capítulo 12, versículo 2: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, para o povo de Israel, o ano começa nesse mês, tá? Ele também tem o começo em setembro, mas ele também tem agora, é diferente da gente. E Deus falou assim para Moisés: fala a toda a congregação dizendo: ao 10 deste mês, cada um vai tomar para si um cordeiro, segundo a casa do seu pai, um cordeiro para cada família. Então Deus estava dizendo que eles tinham que pegar um cordeiro, e está falando que o cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mácula, e que eles tinham que comer esse cordeiro em família. E no versículo 7 fala: vocês vai tomar o sangue, vai botar nos umbrais da porta, nas vergas da porta, na casa em que comerem. Aí agora vamos no versículo 11. Desta maneira vocês vão comer: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-ei à pressa.
É a Páscoa do Senhor. Páscoa significa, irmã, saída, retirada, tá? Deus estava retirando o povo do Egito. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Eu vou ferir a terra do Egito. Vou ferir todo o primogênito, desde o homem até os animais. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, eu vou passar por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. Vocês vão celebrar ele como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vai ser estatuto perpétuo. Deus disse isso ao povo de Israel. Logo depois, quando eles saíssem, né, aí Deus diz para ele no versículo 15... 7 dias vocês vão comer pão asmo. Pão asmo é pão sem fermento. Logo no primeiro dia vocês vão tirar todo o fermento da vossa casa, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Aí vamos para o versículo 17. Guarda, pois, a festa dos pães asmo, porque neste dia tirei vossas hostes da terra do Egito, porquanto guardareis este dia na vossa geração por estatuto perpétuo. Vamos para o 23. Nenhuma coisa levedada comereis, em toda a vossa habitação comerei pães asmo. Então, irmãs, aqui institula-se a Páscoa, né? Aqui é uma tipificação do que Deus ia fazer no futuro com Jesus. Jesus é esse cordeiro aqui que iria ser morto, né, que iria pegar aquele sangue, passar nas portas, entrar para dentro da casa em família, comer aquele cordeiro, ter um momento de comunhão, porque aqui está dizendo que era para comer em família. E esses dias é o que Deus está fazendo conosco, né, irmãs? Deus enclausurou cada família na sua casa, né, para que você tenha essa experiência. É algo que está marcando o mundo. É algo que está marcando as nações, é algo que vai marcar Israel. Israel nunca, eu acho que nunca, né? Nunca se viu uma Páscoa como vai ser agora. Que eles não vão poder estar com outras pessoas, somente onde está a sua casa, porque Israel está numa quarentena total, bem rígida, né? Então, vai ser uma Páscoa como os judeus nunca viram antes. E vamos lembrar muito bem isso aqui, porque foi logo para cessar uma praga. Foi isso que Deus estava determinando. Vocês vão viver isso aqui, porque eu vou dar a última praga. Mas a praga, irmã, ela veio com qual objetivo? Julgar os deuses do Egito. Ele está dizendo aqui no versículo 13, eu vou julgar os deuses do Egito, eu vou ferir a terra do Egito, eu vou julgar os deuses do Egito. E Deus está sacudindo a terra nesses dias, irmãs, porque Ele quer julgar os deuses do Egito. Ele quer julgar aquilo que nos subjuga. Ele quer que a gente abra os olhos e entenda que Ele pagou um alto preço por nós. No final do devocional, você vai entender o motivo de tudo isso. Então, aqui Deus paga um alto preço para livrar o povo de Israel do Egito, livrar o povo da escravidão, livrar o povo da mão de Faraó, livrar o povo daquele trabalho árduo que eles ficavam ali só construindo império para Faraó, impérios que não estavam ali glorificando a Deus, porque o Egito tinha muitos deuses, né? E o único Deus verdadeiro é o Senhor dos Exércitos, porque Ele é um Deus que nos ama e Ele é que é o sacrifício para nos livrar e para nos resgatar. Bom, somente o sangue de Jesus pode nos purificar e nos guardar. O que acontece é que muitos de nós queremos que o poder do sangue do Cordeiro faça efeito na nossa vida. Queremos que o sangue do Cordeiro nos livre dessa maldição, dessa pandemia. Só que existe um outro porém. Você precisa comer do sangue de Jesus. Você precisa comer da carne do Senhor. Aqui era necessário, não era só o sangue na porta. O mais importante, né, era estar comendo a carne em família também. Não pode ser só uma coisa, é o tudo junto. Você tem que comer do sangue de Jesus. Bom, vamos para o Novo Testamento. Quando Jesus está ali, né, chegando nos últimos dias dele ali na terra, no Mateus capítulo 26, no versículo 17,
quando Jesus celebra a última ceia e que ele institula que aquela ceia é a ceia da nova aliança, o que ele estava fazendo, irmãs? Ele estava comemorando a Páscoa dos judeus, né? Muitos cristãos não sabem disso. Muitos cristãos lembram que ele pegou o pão, pegou o vinho, falou: esse é meu corpo, partido por vós, esse é meu sangue, mas não conecta que ele estava celebrando a Páscoa. Então vamos ler aqui, chegando no final dos dias ali de Jesus, Mateus 26, os dias terrenos, né, irmãs? Que Jesus é eterno. Mateus 26, versículo 17, fala assim: no primeiro dia da festa dos pães asmo, lembra que eu li que os pães asmo é ficar 7 dias sem comer fermento. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, às pressas, eles não tinham tempo de botar esse pão para levedar. Então, eles tinham que comer o pão sem fermento, né? E isso tem um outro significado também que eu vou falar lá na frente. Então, no primeiro dia da festa do pão asmo, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Porque estava chegando a Páscoa dos judeus, né? E ele lhe respondeu: vai à cidade ter com certo homem e diz: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, isso aqui tem que ficar muito claro no nosso coração. Jesus estava celebrando a Páscoa dos judeus, ok? Só que ele ia trazer uma nova aliança para nós, porque nós não somos judeus, né, irmãs? Então, ele tinha que nos colocar nessa aliança. Então, vamos lá. Capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele, todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aí vou pular para o versículo 30, porque depois eu quero falar para vocês algo sobre isso. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Guarda aí o Monte das Oliveiras, que depois eu vou deixar uma foto para vocês conhecerem o Monte das Oliveiras. Bom, então Jesus, antes da sua morte, né? Antes de ser crucificado, antes de viver o que o Cordeiro Pascual lá no Antigo Testamento viveu, ele celebrou a Páscoa. E ele disse: esse é o meu corpo partido por vós, né? E agora eu vou ler João, capítulo 6, tá? João, capítulo 6, no versículo 48 ao 59. Fala assim: eu sou o pão da vida. Pulo para o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora eu vou para o 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em mim, em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão vivo que desceu do céu. E aí o 59 fala assim: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Guarda também esse nome, porque eu vou também deixar uma foto para vocês da sinagoga em Cafarnaum, da ruína da sinagoga, né? Que não é, ali naquela foto é uma sinagoga, mas existiu ali a sinagoga que foi essa aqui que Jesus pregou, tá bom? Então, irmãs, vamos lá naquilo que o Senhor quer falar conosco. É necessário, para você ter uma vida plena, uma vida abundante, você comer do pão e da carne de Jesus. Hoje, irmãs, nesse dia, eu gostaria que vocês fizessem algo simbólico, tá? Ungisse as portas de vocês
hoje, nesse dia que se celebra a Páscoa em Israel, que é o dia original, que é o dia que todo judeu vai estar fazendo o que a palavra falou ali em Êxodo capítulo 12. Eles vão estar ungindo os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, né? Nós não vamos precisar matar um cordeiro, irmãs. Jesus já foi morto, ele é o nosso cordeiro, mas nós podemos pegar um óleo e colocar nos umbrais das portas, tá? As portas que você tiver na sua casa, você põe por fora o óleo representando o sangue do cordeiro. Faça isso hoje, irmãs. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado, nós estamos vivendo algo que está chacoalhando a terra, que está nos levando a repensar a nossa vida cristã. Eu quero dizer para vocês, quando eu estive em Israel, especialmente no Getsemane foi um dos nossos primeiros passeios, né, no primeiro dia, e quando eu estive ali, a presença do Senhor é muito forte naquele lugar. E algo o Senhor me disse naquele lugar, eu quero que você ensine para o povo, né? Porque esse é o chamado que Deus tem na minha vida, é um chamado da palavra. E eu quero que você ensine não somente a vida eterna, mas uma vida plena. E uma coisa que eu tenho no meu coração, irmãs, e hoje eu entendo e eu estou lapidando, e Deus está lapidando esse chamado na minha vida, de ensino. Ensino. Por isso que eu quis ler aqui, ó, no versículo 59, essas coisas de Jesus quando ensinava na sinagoga. Então, por isso que esse devocional, muitas vezes, ele é diferente. Às vezes ele é longo, sim, porque ele é ensino. Ontem eu disse, eu não vou dar a cesta básica para vocês. Eu não vou dar, irmãs, uma palavra só para aliviar o momento. Eu quero que a gente vá mais fundo. Essa coisa da gente entender mais profundo. Deus quer te levar mais profundo. Deus não te salvou apenas para você ser livre do pecado, do inferno, da morte. Isso tudo é muito importante, isso é importantíssimo. Mas Ele te chamou para que você tenha uma vida e vida em abundância. Ele te chamou para que você seja representante dele na terra. Ele te chamou, irmãs, para que as pessoas, você seja a luz do mundo. Ele te chamou para que as pessoas olhem para você hoje, no meio dessa pandemia, e você seja uma esperança para o mundo. Um lugar onde agora, depois que passar tudo isso, vamos ver como é que vai estar a humanidade, a cabeça da humanidade. Né? Quantas pessoas já estão doentes da alma de tanto ouvir essa tragédia? Sabe o que está acontecendo, irmãs? Nós estamos ficando doente, fraco, sem vida, porque não comemos do corpo de Cristo. Nós tomamos a ceia na nossa igreja muitas vezes e a gente toma sem entendimento. É só uma programação da igreja. E Deus quer mudar a concepção. Deus quer que a Bíblia seja viva. Nós precisamos viver a palavra. Não é ser só cristão. Vocês lembram que em 3 anos eu falo, vai chegar o tempo que Deus vai mostrar quem é o justo e quem é o ímpio. E chegou o tempo, irmãs. Chegou o tempo. Daqui para frente, nós vamos vencer essa pandemia, mas nós não sabemos o que virá. Assim tem sido nos últimos anos, não é verdade? Cada hora uma coisa, cada hora uma coisa. Porque chegou o tempo de Deus julgar os deuses do Egito, de Deus colocar as coisas no lugar. Nós estamos levando Deus na brincadeira. Nós estamos achando que Deus é um Deus, é o Deus que está lá no céu, né? Bonzinho, cuida de nós. Mas nós não vivemos uma vida realmente cheia da presença dele. E ele está sacudindo a terra para que a gente avalie as coisas e entenda, eu preciso me posicionar. Eu quero ser cristão, eu quero fazer parte do povo de Deus, então eu preciso viver de verdade. De verdade. E o meu propósito na caminhada de oração, e especialmente essa caminhada 6, ensino. Ninguém chega ao pleno conhecimento da graça, das revelações de Deus sem ensino, sem palavra, sem você esmiuçar aqui o negócio. Então, esse é o propósito do meu coração. Vamos ler, nós já estamos quase terminando, tá, irmãs? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Não, vamos ver aqui, peraí. Vamos ler o capítulo 28, tá? O capítulo 28,
o versículo 28 do capítulo 11 de Coríntios, ele foi o tema da nossa caminhada 5. Lembra? Examine, pois, o homem a si mesmo. Deus está nos chamando a nos examinar a nós mesmos. Então, o versículo 28 diz assim, versículo 28 de 1 Coríntios, capítulo 11. Pois quem come e bebe... Não, vamos de novo. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muito entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reuni para comer, esperai uns pelos outros. Então, esses versículos aqui estão dizendo, foi Paulo dizendo como que a gente deveria tomar a ceia, examinando a nós mesmos. Então, quando nós hoje vamos ungir as nossas portas e vamos no nosso coração, se você tem condição, faça uma jantinha para sua família, reúna com a sua família, ore e diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero comer do teu pão, eu quero beber do teu cálice, eu quero fazer parte do Senhor. Porque Jesus disse para nós, irmãos, se nós não comermos dele e beber dele, nós não temos parte nele. Então não adianta ficar usando chavão, né? Talvez até pela misericórdia infinita dele, ele usa. Você usou, o sangue de Jesus me protege? Talvez ele te proteja, né? Pela misericórdia. Mas Deus quer tão mais de você. Deus quer que você seja filho, escolhido, separado. Eu vou ler o último versículo aqui depois para vocês entenderem o que é que Deus quer de nós. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esses dias é dia de examinar o homem a si mesmo. Você está se examinando, irmãs? E eu quero pedir algo para vocês. Nesses dias de propósito, 30 dias, escreva o que você tem aprendido. O que você tem aprendido com tudo isso? O que você tem observado? Nós vamos falar disso na caminhada. Nós temos muita coisa para falar na caminhada. O que você tem aprendido? Né? O que você quer mudar na sua vida? O que você quer mudar na sua vida cristã? Né? Então Deus está pedindo aqui, examine-se. Deus está dizendo, examine-se. Foi o tema da caminhada de oração 5. Foram 70 dias de devocional, ensinando a gente a examinar certas áreas da nossa vida. E hoje nós estamos examinando. Será que nós estamos comendo do corpo de Cristo? Né? E é engraçado que Deus, ele é um Deus que ele é muito tranquilo, né? Você vai ler na Bíblia, ficar parado e ver o livramento que eu te dou, entrar no descanso. Sempre ele está nos levando a parar e descansar nele. Mas quando se tratou da Páscoa, ele diz, come apressadamente. Quando se trata do pecado, irmãs, Deus nos ensina a correr, né? Então eu quero dizer isso para vocês. Foge daquilo que rouba você de Deus. Corre. Come apressadamente essa Páscoa, come preparado. Aqui está dizendo, né? Come com o cajado na mão, com os calçados no pé. Em relação ao pecado, irmãs, temos que estar sempre preparado. Porque o pecado pega aqueles que estão despercebidos, né? O inimigo vem trazendo um pratinho e você vai devagarzinho, né? Pensando que tá tudo tranquilo. Não, isso aqui eu tenho domínio. Não, isso aqui eu sei lidar, né? Vem uma fofoquinha e a gente, não, isso aqui é coisinha pequenininha. Ou vem um desejo de fazer algo que está nos levando para longe e a gente, não, isso aqui eu controlo. Mas quando se trata do pecado, Deus diz, apressa-te, né? Quando se trata de tirar você ali daquela escuridão, daquele juízo, Deus diz, apressa-te. Então, nestes dias, apressa-te em sair do meio de tudo que Deus vai estar trazendo juízo, irmãs. Apressa-te em sair do pecado. Apressa-te em sair daquilo que te impede. Por que o pão fala que o pão é sem levedo? Porque o levedo fala do pecado. Eu não vou entrar muito profundo nisso aqui, mas Paulo ensina isso. Tira o fermento de dentro das suas casas. Tira aquilo que leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, essa festa dos pães asmo, também é um tempo de purificação. E eu quero dar mais uma dica para vocês. Se vocês puderem, faça um jejum de pão por esses 7 dias, a começar a partir de hoje.
para ser simbólico, irmãs. O ideal seria que a gente não comesse nada fermentado. Nada que vai fermento. Mas como eu sempre digo, nós não chegamos lá, né, nos níveis que Deus quer. Então tira o pão por 7 dias. Você não vai morrer sem pão, tá bom? Tira o pão por 7 dias. Você vai estar dando um sinal para Deus. Eu quero mais. Eu quero comer do Senhor. Eu quero ter vida com o Senhor. Bom, eu quero ler Êxodo, capítulo 19, no versículo 5 e 6, que fala qual o objetivo de tudo isso. Né? Depois da ceia, depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, depois que Deus introduziu ele ali na terra prometida. Deixa eu ver se... Não, Deus fala com o povo, antes de introduzir eles na terra prometida, Deus fala para Moisés e para Israel, né? O que Deus quer com o povo? O que Deus quer conosco? O que Deus quer com tudo isso? Então, Êxodo 19, capítulo 5, versículo 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdote, nação santa. São estas as palavras que falará ao filho de Israel. Lá no Novo Testamento fala isso, que nós somos povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. O propósito de Deus em tirar Israel do Egito, né, em fazer eles comemorarem aquela Páscoa, sair dali livre, ser tocado pelo espírito da morte que ia passar pela noite ali. E Deus disse que quando o anjo da morte passasse, ele ia olhar aquelas casas e onde tivesse o sangue ele não ia tocar. O propósito de Deus com o povo, com a humanidade, até hoje, irmãs, é que sejamos um povo peculiar, uma nação escolhida. Então Deus quer que você seja um povo peculiar. Deus quer que você seja uma nação escolhida. Deus quer que a sua casa seja uma nação escolhida, um povo escolhido. Deus quer que nós sejamos diferentes, irmãs, mas nós temos que querer. Ele já pagou o preço por nós. Então, esse é o objetivo do Senhor. Fazer de nós povo escolhido. Mas para isso, nós precisamos ir mais fundo. E quando Deus tira Israel do Egito, por que Israel é tão diferente? Por que Israel, esses anos todos, servindo ao Senhor? Claro que eles precisam também de um avivamento, eles precisam de muita coisa a ser acertada, porque ao longo da história, nossa tendência é acomodar, né? A igreja está acomodada, Israel está acomodado. E Deus não é um Deus de acomodação, Ele é um Deus de novidade de vida. Ele é um Deus dinâmico, Ele é um Deus que tem mais. Ele não quer que você se acomode. Não, irmã, eu oro, sou uma pessoa que eu oro, que eu tenho fé e eu creio e tá bom. Não é só isso. Aqui está dizendo, se vocês me ouvirdes a minha voz. Isso é uma outro devocional sobre ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. Aqui está falando se vocês guardarem a minha aliança. Então nós temos coisas para fazer, né? Nós temos que comer o cordeiro em família. Nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família. Vocês lembram que no comecinho do devocional eu disse: cave poços, edifique casa, construa um reservatório. Todos esses devocionais que eu vou estar falando, ele vai estar direcionado nesses 3 pontos. O de hoje está falando 2 coisas. Você está cavando poço, aliás, está falando dos 3. Você está edificando a sua casa, porque você está em família. E você está construindo reservatório, porque quando você aprende de Deus, você está guardando palavras de vida. Então Jesus disse que aquele que comer dele vai ter vida. Aquele que não comer não vai ter vida. E está dizendo também, Paulo disse que por isso há muitos doentes entre nós e muitos que dormem. Já morreram já. Né? Por quê? Porque não está comendo dessa vida. Jesus é vida, irmãs. Nós precisamos comer, ter prazer em comer dele. Então, todos os dias, quando você acordar e entregar a sua vida para o Senhor, diz: Senhor, eu quero aprender a comer do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa, irmãs, desde o dia que eu aprendi isso, há muitos anos atrás, sobre o poder do sangue de Jesus, sobre o poder de comer a ceia. Quando você estiver tomando a ceia na sua igreja, toma com conhecimento, avalie-se a si mesmo, abre mão do pecado, corre do pecado, para que você viva uma vida plena.
Isso não é religião. Isso é vida plena, vida com Deus. Sabe, vigor, sabe, tutano nos ossos que te dá vida. É isso que Deus quer fazer conosco. Então essa é a mensagem de hoje, que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Não deixe de ungir, irmãs. Sabe por quê? Até mesmo as autoridades estão dizendo que essa semana é uma das semanas primordial em relação a esse vírus. É essa semana é que o auge do perigo está. Então, vamos nos guardar conforme a palavra. Nós vivemos pela fé. Então, coma do Senhor. Unge a sua casa, tá? Esteja em família, esteja observando aquilo que Deus quer falar com você. Deus quer falar algo conosco. Nossa vida nunca mais será a mesma depois de tudo que nós estamos passando. Mas ela não vai ser a mesma se você desejar. Porque se você não tomar posição, irmãs, sabe o que vai ser? Vai ser muito pior. Vai ser muito pior do que já era. Porque agora terá mais pânico, terá mais desemprego, terá muita coisa pior. Mas se você se posicionar no Senhor, sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque Deus vai te elevar de nível espiritual e você vai começar a viver o sobrenatural de Deus e você vai começar a ser referencial do que é ter vida com Deus. Porque chegou o momento que Deus vai fazer a separação entre o justo e o injusto, o que serve e o que não serve. Está sendo abalado as bases. Aqueles que diziam que servia, que eu tenho muita fé, abalado, né? Estão tristes, estão com depressão, estão desesperados. Então Deus está querendo sacudir mesmo a terra. Tenha uma excelente Páscoa, tanto a de hoje quanto até domingo, e que o Senhor fale conosco. Bom, irmãs, alguns detalhes do devocional. Aquelas pessoas que não receberam o primeiro devocional, por favor, se quiser, entre em contato comigo para que eu passe o primeiro devocional, ou entre em contato com a pessoa que te indicou o grupo e fala, por favor, você pode me passar o devocional? Porque se eu ficar repostando ele no grupo o tempo todo, vai ficar cansativo para quem já estava lá, né? Mas não tem problema nenhum para me passar se você entrar em contato comigo. Segunda coisa, eu quero agradecer as meninas que estão comigo nesses 3 anos. Aliás, isso é a coisa mais importante. Ontem eu falei com algumas. E eu quero dizer para vocês, meninas, vocês que estão comigo mesmo, de coração, vocês sabem quem vocês são, né? Talvez você me conhece pessoalmente, entra em contato comigo virtualmente, quer dizer, né? Ou talvez você foi firme esses anos todos, mas ainda não entrou em contato comigo. Você sabe quem vocês são. E eu quero honrar a vida de vocês e dizer para vocês que vocês não são só uma participante. Vocês já fazem parte desse projeto, Caminhada de Oração. Você já é uma peça essencial, você já é, assim, você é aquele sopro. Lembra que eu falei que a visão da caminhada de oração, ela é as sementinhas do dente de leão que Deus está soprando. Vocês já fazem parte do sopro de Deus. E vocês, a unção de vocês junto comigo, me ajuda a carregar a arca da presença de Deus nesse propósito, nesse projeto. Nós estamos crescendo juntas. Então, a presença de vocês é essencial. Eu quero honrar a vida de vocês, tá? Com muito carinho. Eu amo realmente a vida de vocês e tem sido assim um caminhar maravilhoso, uma experiência gloriosa que Deus tem me ensinado. Outra coisa, irmãs, algumas mulheres me perguntaram sobre as músicas. Você não está colocando a música? Essa caminhada eu mudei o jeito da música. Eu não estou colocando ela em vídeo, estou colocando ela em áudio para ficar mais fácil, porque muitas pessoas não tinham como baixar os vídeos das músicas. Então, as músicas estão embaixo do devocional. Tá bom? E é isso. Não deixem de ouvir as músicas. As músicas fazem parte. Essa música de hoje, então, que é no Getsemane, do Leonardo Gonçalves, é tremenda, é lindíssima. Elas completam o devocional. Não deixem de ver as imagens que eu postar, tá? Para que vocês recebam edificação através daquilo que o Senhor está mostrando. Então, hoje eu vou deixar uma foto do Getsemane, vou deixar uma foto da sinagoga lá em Cafarnaum. E que Deus fale com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e que o Senhor nos dê livramento, em especial nesses dias. Amém?